Infrepático. Repete a palavra, por favor. Infrepático. É infrahepático ou infrahepático? Infrahepático. Luciano, repete a palavra por mim, por favor. Pela última vez, porque o professor repetiu uma. Infrepático. E tem como eu pedir alguma coisa pra você repetir a palavra? Não, já repeti 2 vezes e o professor uma. Mas a pronúncia foi diferente. Eu li com... Se for discutir a pronúncia, se a minha é do professor sempre vai estar certo. É, mas é ruim isso, né? Como que o Luciano Huck virou um dos maiores nomes da televisão brasileira, sendo que boa parte das suas atitudes e falas são questionáveis? Eu lembro quando eu era mais novo fazer a seguinte análise. Geralmente o pobre sai da sua casa humilde e vai trabalhar numa mansão. Luciano Huck é o contrário, ele sai da sua mansão lotada de empregados e vai para um lugar mais simples para gravar um quadro de seu programa. Então, quando eu era mais jovem, eu via isso e tinha a percepção de que ele era um cara muito generoso, na verdade. Pensa só, ele realizava sonhos, fazia a galera feliz e eu sempre gostava de ver isso nos sábados. Só que o tempo foi passando, a maturidade foi aparecendo e meu senso crítico foi mudando. Consequentemente, minhas opiniões também. Vamos lá, mais de 2 décadas, o cara é uma das figuras mais reconhecíveis e mais influentes da história da televisão brasileira. A mídia vai mudando, ele vai se adaptando. Ainda jovem, começou como comunicador na Noite Paulistana e em pouco tempo virou o cara mais zica da Globo. E toda essa relevância faz a gente pensar sobre algumas coisas. Eu tô falando sobre mídia, dinheiro, desigualdade e em como esses conceitos e a opinião pública vem mudando ao longo do tempo. Tá aqui pra vocês um vídeo bastante pedido, então sente-se, relaxe e aproveite. A gente vai entender o início do legado desse cara, porque vendo a história do Luciano Huck, vemos algumas contradições sobre o nosso próprio país. Bom, e já que chegamos até aqui, deixa eu te mostrar que tudo começou muito antes dos palcos. Vamos analisar a construção de uma marca humana. Luciano Grossstein Huck nasceu em um ambiente de ideias, cultura e capital. Nasceu em São Paulo nos anos 70, é filho de uma urbanista e um jurista de renome, e desde cedo ele teve uma vida privilegiada, além de um acesso a redes de contato que naquela época era algo muito mais difícil e que mais tarde esses contatos seriam bem valiosos. Geralmente temos uma visão clássica do apresentador brasileiro, que vem de origem mais humilde, enfrenta caminhos difíceis para chegar onde chegou, só que aqui estamos falando de um cara com uma ótima formação desde o início. E para esse jovem cheio de ambição, isso não era o bastante. E olha que nessa época ele já tinha alcançado o que era tido como padrão de sucesso, mas ele sentia que o seu futuro estava na comunicação, esse era o seu talento. Deixa eu mingar o Coca-Cola aqui na Jovem Pan 2, Marcelo Batista quase me pega desprevenido aqui, eu nem tava ouvindo. Batista, você chegou agora? Eu cheguei agora. Desde jovem já se envolvia em projetos de rádio, publicidade, estava sempre na Noite Paulistana, abria bares e também participava de algumas campanhas de marketing. Muita coisa mudou no entretenimento brasileiro no final dos anos 80 e no início dos anos 90 mudou ainda mais. A democracia voltava, a economia melhorava, o que abriu espaço para uma nova conexão com o público jovem, um público mais dinâmico, descolado e bem mais conectado com o que acontecia no mundo, e obviamente ele tinha percebido isso. E ele tinha algumas qualidades que iam muito além do carisma, ele tinha um bom timing, aproveitava as oportunidades e era proativo. E voltando pro que eu tinha falado antes, ele tinha boas conexões. E tava para começar um novo teste e mal sabíamos que isso ia mudar a visão do que é a TV jovem no Brasil, mas antes de ser esse baita artista global, ele já tinha algumas colunas nos jornais, fazia umas participações em rádios e já tava no mercado paulistano, ou seja, ele teve experiência direta com o público e com a sua geração. E essa facilidade em traduzir o que o jovem queria chamou a atenção da Rede Bandeirantes, conhecida como Band hoje em dia, que na segunda metade dos anos 90 já queria mudar os seus formatos. E foi assim que nasceu o programa H. Tudo bem que eu era criança na época, mas eu me considero tão velho que eu realmente lembro desse programa, principalmente por conta de uma específica participante. E olha só, deu certo. O formato era ágil, informal e cheio de cultura pop, música e comportamento. Huck tinha intimidade com a câmera, quebrando todo aquele protocolo de rigidez dos antigos apresentadores de terno e gravata. Ele se vestia igual ao seu público, falava igual ao seu público e, acima de tudo, transformava essas coisas do cotidiano em um produto bastante lucrativo. Muitos personagens criados no seu programa, um deles, por exemplo, citado anteriormente, viraram fenômenos de imensa discussão nacional, que só prova a habilidade de leitura que o cara tinha na época. E ele se destacando assim, é claro que os chefões do mercado iam perceber algo diferenciado nele. Peraí, se o Luciano Huck não fica só lendo o que tá na tela, ele tem personalidade e se vira nos 30? Consequentemente, ele foi de apresentador promissor para celebridade nacional em pouquíssimo tempo. A Band era o prelúdio na sua vida e o resultado final exigia um palco maior, uma audiência não só de jovens, mas de todas as pessoas, todas as classes sociais de norte a sul do país. No ano 2000, a Rede Globo faz a escolha que mudaria sua vida de maneira definitiva. Mas eis a questão, como manter a relevância, trocando todo esse dinamismo da juventude por um público mais familiar? A resposta veio por meio da reformulação completa do seu estilo. Estreia o Caldeirão do Huck, que marcou o início de uma nova era na televisão.
O desafio era simples, dominar as tardes de sábado, um horário que sempre foi disputado com outras emissoras na audiência. Vai um parêntese aqui, não é minha intenção fazer um canal de memes ou de humor, na verdade agora eu tô falando bastante sério. No sábado, o Luciano Huck tinha que competir com Gilberto Barros, que simplesmente trouxe a maior dádiva de todos os sábados da história da televisão brasileira. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é Sabadaço. Aê, Cassinão! Sério mesmo, isso é muito bom. Nos primeiros anos, o programa mantinha boa parte da sua energia nos projetos que já existiam, misturando competições, atrações musicais e humor. Mas conforme o tempo passava, a direção do programa sacou que, para conseguir se conectar com a vasta população brasileira, eles teriam que utilizar de um artifício muito mais sensível, a emoção. Daí surgiu a imagem que temos do Luciano Huck com quadros de transformação e assistência social. Pegaram quadros de outros países e adaptaram para a nossa realidade, que deu origem a memes que viraram símbolos da nossa cultura, tais como Lata Velha, o Lar do Oscilar, o Quem Quer Ser um Milionário, e ele tinha o domínio da fórmula de contar uma história extremamente emocional. Cada história humana era apresentada com uma introdução cuidadosa que mostrava as lutas diárias, as adversidades e a resiliência de pessoas comuns. Então o ápice do programa, sem a gente perceber, não estava na entrega do bem material em si, o carro reformado, a casa reconstruída, mas sim o emocional coletivo, o choro de alívio e aquela sensação de que a justiça havia sido feita pela tela da TV. E por que esse formato funcionou tão bem? O programa supria a necessidade histórica de amparo e reconhecimento da grande mídia de uma população marginalizada, que oferecia algo muito além da melhoria material, mas uma voz, a própria existência. Então o público respondeu com fidelidade por muitos anos consecutivos. Milhões de brasileiros se conectavam àquelas histórias tristes de superação. Só que, além do sucesso de audiência, aconteceu um debate ético e profundo sobre os limites desse modelo de programa. Para entender isso como um todo, vamos fazer uma pausa nesse tópico e analisar a própria televisão. O debate sociológico e crítico sobre a mídia gira em torno de uma linha complexa. O que separa entre dar visibilidade à história de alguém de simplesmente transformar a dificuldade dessa pessoa em um produto de audiência? Pessoal, a gente precisa entender de uma vez por todas a diferença entre assistencialismo, que é algo paliativo para não deixar as pessoas no fundo do poço, de uma distração às custas da vida de uma pessoa mais sofrida. Esse tipo de programa pode, acredito eu, de maneira colateral, claro, reforçar uma visão assistencialista, da qual a solução dos problemas estruturais como habitação, transporte e educação depende de sorte de ser selecionado pela produção de TV, e não nos direitos fundamentais. Então o merecimento junto ao esforço individual é colocado como primeiro plano, o que pode de maneira errônea simplificar debates mais complexos sobre a desigualdade social. É transformar a pobreza num circo passando na sua TV. E é claro que existem pessoas que pensam um pouco diferente, existem pessoas gratas pela mudança de vida que foi transformada por algum dos quadros do programa, e para essas pessoas esse pensamento é realmente compreensível, porque foi a única oportunidade de enganar a dificuldade econômica, já que a nossa estrutura social não conseguiu proporcionar algo melhor. E diante dessas duas visões, o fato é que esse formato possui duas faces. Gera oportunidades reais para pessoas reais, mas funciona dentro de uma lógica que exige o drama para ter a atenção do público e, obviamente, ter mais patrocinadores. Entende que é algo simples de entender, mas complexo de julgar? Mas a gente só entende como isso deu certo, pelo menos por certo tempo, quando analisamos as lacunas estruturais do nosso país. Huck sempre foi um investidor e participante de diversos setores da economia, que vão desde empresas de tecnologia até o setor de alimentação, moda, bem-estar, mercado imobiliário, ou seja, o cara é bem corporativo. Quando falamos da sua riqueza, o mercado trabalha com dados divulgados pela imprensa, e esses dados dizem que ele é um dos comunicadores mais bem pagos e um dos mais poderosos da América Latina. Os patrocinadores gostam dele por sua credibilidade, responsabilidade social e estabilidade. Essa força financeira desenvolveu um valioso capital social, já que construiu uma rede de conexões que inclui líderes empresariais, banqueiros, intelectuais e figuras de peso. Aparece em eventos econômicos mundiais, que demonstra que a sua influência vai muito além dos estúdios de gravação. Essa competência empresarial e o trânsito livre em diferentes setores da sociedade o qualificam como um cara importante na sociedade, mas também levantam discussões sobre suas conexões com as elites tradicionais, e isso gera um paradoxo complicado nas histórias de pobreza que ele mostra toda semana na TV. No início dos anos 2000, duas celebridades se uniram e viraram o casal mais falado do Brasil naquela época: Luciano Huck e Angélica, ambos apresentadores consagrados com carreiras desde a juventude, começaram um relacionamento que rapidamente se transformou em um dos casamentos mais acompanhados pela mídia. A constituição da família, o nascimento de seus 3 filhos, tudo foi acompanhado de perto pelo público por meio de revistas, programas de TV e depois pelas redes sociais. Pra gente que tá acostumado a sempre ver relacionamentos de celebridades que duram poucos meses, são cheios de escândalos, o caso desses dois foi um exemplo de estabilidade e um cuidado bem interessante na sua privacidade. A família, obviamente, se tornou um exemplo de sucesso, harmonia e estabilidade moral. E essa imagem teve um papel fundamental na sua carreira a longo prazo. A sua vida pessoal de sucesso tem
muita credibilidade no público e isso ajuda em seus projetos sociais. Ele tem uma vida conjugal estável, é um pai gente boa, fazendo dele um businessman bastante humano. E essa humanidade traz ele pro público que gosta bastante desse valor mais tradicional. Só que ao mesmo tempo essa imagem de família de alto padrão gera uma distância inalcançável para a maioria da população, porque cria um contraste com a realidade de um povo que tem muitas crises cotidianas e financeiras. Observação, eu não tô falando que é errado em si, eu tô falando o contraste com a maioria das pessoas e como elas não percebem isso. De qualquer forma, essa imagem enfrentaria novos desafios com a chegada de uma nova era com bastante debate ideológico nas redes sociais. E agora falando sobre a sua vida na internet. Quando você se expõe demais, você acaba criando um banco de dados que terá um peso no futuro. Existe um tribunal das redes sociais que traz uma dinâmica de vigilância que atinge principalmente grandes nomes da mídia. E o nosso herói Luciano Huck enfrentou momentos em que as suas ações e declarações geraram amplas discussões e dividiram a opinião pública. Um episódio interessante de se falar é sobre o caso do apresentador com comunidades indígenas. Tira as roupas. Só um pouquinho, só pra mostrar os indígenas, por favor, limpa a cultura de vocês aí. Eu acho que a gente tá cheio de câmeras. Quanto mais celular que vocês aparecem, eu acho que menos é a cultura de vocês. Quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular, porque assim, quando aparece vocês celular, eu acho que mexe na cultura originária. Então, quando a gente vai gravando, se a gente pudesse virar o celular, eu acho que quem sabe quem ganha é mais emoções. Se você puder falar isso pro povo, é bom. É que a cena tiroteca, só tem ali no dia que a câmera tem de celular e nem a colete, nem a requene, ó. Ativistas de direitos humanos disseram que essa abordagem flertava com uma visão exótica, que fazia as culturas brasileiras parte de seu programa apenas para fins de audiência. Aí vem os defensores e dizem que essas visitas têm um papel fundamental porque trazem visibilidade às populações negligenciadas, utilizando todo o alcance da TV. Isso tudo seria aceito até certo ponto, exceto que vaza um vídeo em que o apresentador pede para que os indígenas escondam seus celulares e não usassem roupas comuns na gravação. A questão aqui é, você quer ou não apresentar a realidade dos indígenas? Você quer só sensibilizar o público, igual você sempre fez nos seus programas? Isso pegou muito mal pra ele na época, porque deixou algo que poderia ser até interessante de assistir em uma coisa totalmente artificial, feita para fins lucrativos, cheia de mudanças que não mostrava a realidade do povo indígena, mesmo que fosse com eles possuindo o celular e vestindo roupas que consideramos comuns. Houve uma polêmica recente sobre a sua fala de um programa social, e aqui vão meus 2 centavos. Para um cara bilionário, que ficou famoso principalmente por seu assistencialismo, deixando os participantes em situação vexatória em rede nacional, falar sobre um programa social pode ser algo bastante complicado. Independentemente se você concorda ou não, a discussão aqui não é essa, mas sim de quem está falando, que dessa vez pesa bastante. Minha sincera opinião é que as pessoas não partem do mesmo lugar nessa vida. Algumas têm dificuldades absurdas, e se essas mesmas pessoas superam todas as adversidades, são usadas como exemplo, só que na verdade elas são exceções. A comunicação mudou bastante desde que o Luciano estreou na televisão nos anos 90. Naquela época o senso crítico era diferente, então era muito mais fácil para ele falar qualquer coisa no palco e a gente consumir de forma passiva. Com o crescimento das redes sociais, essa dinâmica muda e o público tem acesso à crítica. O que a gente julgava como interessante e legal há 20 anos, hoje é julgado e criticado com novos valores culturais e também geracionais. A gente confiava e até replicava fielmente o que as celebridades e artistas diziam na TV. Existe uma clara diferença entre gerações e espectadores. O público mais velho, que é mais tradicional, consome TV aberta, mantém essa relação de fidelidade, afeto e admiração pelas figuras públicas da TV. Gerações mais jovens e nativas digitais já são mais desligadas desse poder midiático. Para os mais jovens, essas reportagens emocionantes nada mais são do que uma exploração da fragilidade alheia. Isso tudo faz o Huck mudar constantemente seus formatos. A sua principal prova de sucesso foi ter assumido o horário nobre no domingo, que é conhecido como o ápice do sucesso do apresentador brasileiro, ainda mais na Globo. Eu acho que a gente não deve ser tão simples nas nossas opiniões. Analisando a trajetória do Luciano Huck, eu percebo muito resquício da nossa cultura, do nosso jeito de ser e como isso pode ser utilizado. Se é ético ou não, cabe a cada um julgar. Eu só tô fazendo meu trabalho e trazendo esse vídeo pra vocês para uma discussão. Então é o resumo do resumo da história dele, e eu nem acho que deveríamos transformar em algo binário sobre ser um herói ou ser um vilão. Ele construiu sim uma carreira impressionante, influencia muitas pessoas, criou oportunidades reais para algumas famílias e criou alguns debates sobre sociedade, ética, privilégio e desigualdade.
Ou seja, uma coisa não anula a outra. Pelo menos enquanto eu tô subindo esse vídeo, ele continua apresentando o Domingão toda semana e vem adaptando algumas fórmulas para manter a atenção da galera. A verdade é que eu nem conheço pessoas que ainda assistem TV aberta, mas eu tenho certeza que deve ter. Meu objetivo com esse vídeo é simplesmente trazer uma reflexão sobre a nossa percepção ao longo do tempo. As coisas que eram absurdas, mas a gente achava que era normal, e como isso pode estar acontecendo hoje, mas ainda nem fazemos ideia. Se você tiver algum exemplo sobre isso, deixe nos comentários. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo e valeu!